E aí, gente, meu nome é Jéssica. Meu nome é Rafa. E é tudo. Roda a vinheta. Gente, hoje a gente tem um assunto muito interessante para tratar aqui. Com certeza, é muito interessante mesmo. A gente sempre ouve as pessoas falando assim: ah, fulano é muito dependente, precisa sempre da ajuda de ciclano pra fazer tal coisa. E a gente já pensa: nossa, o cara não consegue fazer nada sozinho, meu, coitado. Mas será que depender de alguém, precisar de alguém é sempre ruim? Tá aí uma boa pergunta. Será que depender de alguém é ruim? Pode ter o seu lado bom e o seu lado ruim. Tudo depende de quem você é dependente. Boa, tudo depende de quem a gente é dependente. Se a gente tá dependendo de seres humanos, você pode suspeitar, porque, né, em algum momento, né, eu falo por mim mesma. A gente conversou essa semana no WhatsApp e surgiu uma pergunta: o que significa depender de Deus? Pra mim, a dependência vem depois do conhecimento. A gente só depende daquilo que a gente conhece. Porque primeiro a gente precisa avaliar se a pessoa que a gente tá dependendo é forte o suficiente. Então, o meu questionamento é: a gente já conhece Deus o suficiente pra decidir confiar nele? Deus é superior a nós, certo? Certo. Ele criou as coisas pensando e eu esqueci o que era. Ele criou as coisas. E aí você pensa assim: se ele criou tudo isso que nós vivemos, ele é superior a nós e nós precisamos dele, nós temos que depender dele. Deus é superior a gente em todos os fatores possíveis. Ele é muito mais sábio, muito mais amoroso, infinitamente mais fiel do que a gente. Ele é totalmente digno da nossa dependência. E eu tenho um provérbio que eu quero compartilhar com você, que tá lá em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veredas, ó. Reconhecer é onde tudo começa. Porque Deus, ele não vai usar nós e descartar. Não, ele nos ama. Então, nós sabemos que ele é mais do que necessário na nossa vida. E tem um Salmos que transmite essa segurança que devemos ter com ele, que é o Salmos 31:15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Pra mim fica claro que esse salmista decidiu se submeter ao Senhor. Quando ele fala que os tempos dele estão nas mãos de Deus, os tempos é a vida. Então ele depositou toda a vida dele, toda a confiança nele, em Deus. E, gente, a gente depende de Deus mesmo quando a gente pensa que a gente não depende, ou mesmo antes da gente saber que a gente depende, a gente já depende de Deus. O problema é que às vezes as pessoas, muitas vezes na verdade, as pessoas não sabem que elas dependem de Deus. Então elas tentam saciar suas faltas ou saciar os seus medos, as suas necessidades nelas mesmas. É aí que surgem os vícios e todos os tipos de problemas possíveis. Sim, aí as pessoas vão se afundando cada vez mais nisso tudo e aí faz o quê? Coloca a culpa em Deus. Sim. E Deus não tem culpado disso, porque ele tá ali para te apoiar em todos os momentos, nos melhores, nos piores momentos. E como esse exemplo de dependência, nós temos quem? Jesus. Nossa. Jesus foi dependente de Deus. Quando ele estava na cruz, ele pegou e clamou a Deus. E esse versículo está em Lucas 23:46, que diz: e clamou Jesus com grande voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isso, expirou. Mano, depois que a gente pensa que Jesus dependeu, escolheu depender de Deus, quem somos nós pra... Esse vídeo já podia acabar aqui mesmo, né? Mas eu já me lembrei também aqui de um outro personagem bíblico que eu gosto muito e que também pra mim foi uma... Exemplo, qual é a outra palavra que eu posso dar pra falar exemplo? Um outro exemplo claro pra mim de dependência é Daniel. Depois que o povo dele foi levado como cativo pra Babilônia, o rei Nabucodonosor pegou os jovens mais
pá, e Daniel tava no meio, Daniel e os amigos dele, e eles tinham que aprender a cultura, a língua do país, e eles tinham que comer o que o rei comia. Mas quando Daniel se viu diante do banquete do rei Nabucodonosor, da comida de Nabucodonosor, ele sabia que tudo aquilo era consagrado a ídolos. Então ele decidiu que ele não ia se contaminar. Ele escolheu, ele e os amigos dele, mas tiveram muita fé, na moral. Eles falaram, a gente não vai comer nada disso aqui não, a gente vai comer legumes e tomar água, entendeu? E ele ainda desafiou os caras, ele tinha certeza que ao final de alguns dias ele ia estar muito mais forte do que os caras que estavam comendo toda a comida do rei, todo o banquete do rei. E de fato, comendo chuchu e bebendo água, Daniel e os amigos dele estavam mais fortes que os caras que estavam comendo a comida do rei. Mano, isso é um exemplo claro de dependência. Ele dependeu totalmente de Deus, porque isso não tem explicação lógica, e Deus cuidou dele. Então, ele dependeu e não escondia isso que dependia de Deus. Não. Como outro exemplo, tem quem? Abraão, gente. Abraão, que dependeu totalmente de Deus. Totalmente. A ponto de entregar o seu filho a Deus. Ele esperou por anos, para ter o filho dele. Deus deu esse filho para ele. E um belo dia, Deus chegou para Abraão e pediu para que ele levasse o seu filho para um monte para sacrificá-lo. Mas aí chegando lá, Deus falou que não iria sacrificar ele, apareceu um cordeiro. Gente, Ele amava Deus e ele escolhia depender de Deus. Escolheu depender e entregou seu filho. E uma coisa que eu pensava é que, nossa, Abraão estava disposto a entregar a coisa que ele mais amava, quem ele mais amava no mundo, que no caso era Isaac. Só que quando ele decidiu isso, eu percebi que Isaac não era quem Abraão mais amava. Deus era quem Abraão mais amava. Então, quando a gente ama Deus, a gente escolhe depender de Deus. Sim, quando a gente escolhe depender de Deus, nós podemos descansar, porque sabemos que Ele vai estar conosco em todos os momentos, nos piores momentos e nos melhores momentos da nossa vida. Então, escolha depender de Deus hoje, por mais incerta que a sua situação pareça. Ele é a melhor escolha que você pode fazer. Descansa nele, depende dele e bola pra frente, mano. Isso aí, e vocês? Vocês escolhem depender de Deus? Deus abençoe sua vida. Tchau. Tchau. Manda beijo, Chuchu. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e de ativar as notificações. A gente se vê em breve.